Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trago uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje, então, vamos falar sobre o profeta Jonas, o famoso profeta fujão, aquele que, ouvindo a palavra do Senhor, correu na direção contrária daquilo que o Senhor queria para a vida dele e para a vida daqueles 100.000 ninivitas. É necessário esclarecer que Nínive era a capital da Síria. A Síria era o povo que estava destruindo o povo de Deus. A Síria era o grande destruidor das terras ao redor. Eles matavam e destruíam todos os povos ao seu redor. Eram os grandes algozes dos povos nessa época. E dentre os assírios, os ninivitas na capital eram especialmente terríveis nas suas torturas e nas suas conquistas. Nós vemos isso através da história e na própria Bíblia, como os assírios foram terríveis conquistadores. Mas então, Deus ordena que o profeta do Senhor vá até Nínive, a capital desse povo tão terrível, e fale para eles sobre a destruição que cerca aquela cidade. O profeta do Senhor, ele sabendo do caráter de Deus, sabendo que ao ouvir a palavra de destruição, aqueles homens poderiam se arrepender, poderiam voltar atrás nos seus atos e Deus, misericordioso, iria perdoá-los, iria recebê-los. E lendo no final do livro, nós vemos que isso é exatamente o que acontece. Mas Jonas não queria que isso acontecesse. Jonas estava tão decidido que os ninivitas não ouviriam aquela palavra do Senhor, que ele navega para o lado totalmente contrário de Nínive. Ele vai para Tarsis. Ele pega um navio e vai para o lado extremo oposto. E no meio dessa viagem, nós vemos que o Senhor manda uma tempestade. Acompanhe comigo. Aqui no primeiro capítulo de Jonas, versículos 4 e 5 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar as cargas que estavam no navio para ver se ele ficava mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Veja, meu irmão, no meio dessa tempestade enviada pelo próprio Deus, o qual Jonas sabia, os homens estavam desesperados para salvar as suas vidas, porém Jonas, tão apegado ao ódio àquele povo, ele simplesmente dormia, indiferente ao sofrimento daqueles que estavam ao seu redor. Os quais, nesse momento, não lhe queriam nenhum mal, estavam tentando guardar-lhe a vida. Os marinheiros que guardavam o navio, que impediam que ele afundasse no fundo do mar. Mas Jonas era indiferente, não só aos ninivitas agora, mas também aqueles que estavam com ele, seus companheiros de viagem. Jonas escolheu o seu caminho. E no meio desse caminho que ele escolheu, ele se tornou indiferente às pessoas que estavam ao seu redor. As pessoas às quais o Senhor permitiu que estivessem ao seu redor. Meu irmão, nas escolhas que nós temos na nossa vida, nós temos certos companheiros de viagem. E eu te digo, às vezes, no meio dessas viagens da vida, Deus permite que nós venhamos a ter certas tempestades. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, Ele lança uma tempestade que nos atrai de volta para a sua vontade. E nesses momentos, especialmente, Deus está nos dando uma possibilidade de sermos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Jonas se tornou totalmente indiferente, o que eu chamo aqui de um sono da indiferença. Jonas vai até o porão do navio, deita-se e dorme. E enquanto as ondas castigam o navio, a qual estava ele e todos aqueles homens que estavam viajando. Homens talvez com famílias, alguns mercantes, outros talvez tivessem cada um os seus próprios pecados, certamente, mas homens que eram inocentes diante da maldade de Jonas.
e principalmente diante da indiferença de Jonas. O livro de Jonas nos mostra que Deus ama a sua criação e não se agrada de forma alguma em destruir uma cidade e ver pessoas sendo destruídas pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios pecados. Deus não se agrada em ver os pecadores caindo diante do seu próprio pecado. Mas Deus se agrada, sim, de ver aqueles que não discerniam entre a mão esquerda e a mão direita. E é assim que ele descreve os ninivitas, quando esses aprendem, ouvem a verdade e se arrependem dos seus maus caminhos, voltam-se ao Senhor. Entenda, meu irmão, os ninivitas, durante uma, talvez 2 gerações, permaneceram fiéis à palavra do Senhor, mas depois eles caíram. E toda a Síria recebeu a destruição que o Senhor ordenou sobre eles através do profeta Ageu. Mas durante essas 2 gerações, haviam homens fiéis que ouviram a palavra de Deus e permaneceram fiéis. A Bíblia nos fala que o Senhor agradou moer o Cristo, que ao Senhor agradou moê-lo. Será que existe alguma característica de Deus gosta de ver o sofrimento? De forma nenhuma. Exatamente por isso que ele sabia que a entrega do Cristo era para a salvação de todos. A indiferença de Jonas era para a destruição dele, dos ninivitas e ainda daqueles que estavam no navio com ele. Meu irmão, chega do sono da indiferença. Seja para onde o Senhor está te enviando, vá. E no meio do caminho, aonde você estiver, por onde você passar, não se torne indiferente àqueles que estão ao seu redor. Não se torne indiferente às tempestades que assolam as pessoas que estão ao seu redor. Aos seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Não se torne indiferente com as tempestades que estão destruindo os seus familiares. Desperta desse sono. Faça alguma coisa. Pregue a palavra. E, se necessário, entregue a sua vida. Quando Jonas finalmente tomou a atitude de entregar a sua vida por aqueles que estavam no navio e a tempestade cessou, nós vemos que todos aqueles homens que estavam no navio fizeram suas parcerias, os seus pactos com Deus. Eles temeram a Deus. Eles entenderam que Deus era o Deus verdadeiro que controlava os mares, os ventos. Esse era o Senhor. Então aqueles marinheiros temeram ao Senhor e fizeram seus pactos com Deus. Depois da entrega de Jonas, que ele entregou a sua vida ao abismo, à morte, pensando talvez que assim ele não veria os ninivitas recebendo a palavra de Deus, mas pelo menos aqueles que estavam no barco e não iriam perecer. Então, no ventre do peixe, Jonas entende que tudo o que Deus fez foi cuidar dele, cuidar daqueles que estavam ao redor dele. Vamos ver aqui o final dessa oração, quando diz aqui em Jonas 2, a partir do versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Aleluia. Jonas, então, nesse momento mais desesperado, eu imagino ele afundando, as ondas o cercando, jogando de um lado para o outro, ele talvez perdendo seus últimos fôlegos, quando, chegando no fundo daquele mar, algo o toma e o leva para cima. O grande peixe que o suga se torna um bolsão de ar, no qual ele pôde respirar mais uma vez. Talvez na sua mente tivesse perdido toda a esperança. Talvez no seu coração tivesse entregado a sua vida ao Senhor. Mas vemos que Deus sempre ouve a nossa oração. Quando esse homem de Deus, no meio das tempestades da vida, já havia desistido de tudo. Já havia desistido até mesmo da própria vida, e ele se entregou completamente no meio da tempestade. Vemos que numa simples oração de entrega,
Deus o tomou para si e o tirou daquele lugar. Quando ele aceitou a vontade de Deus e não escolheu mais andar nos seus próprios caminhos, então o Senhor o tomou para si e o elevou daquele lugar. Nós sabemos o resto da história, que esse peixe o leva até a praia de Nínive, onde Jonas prega aos ninivitas, os quais se arrependem, e Deus transforma aquela cidade. Deus perdoa aqueles cidadãos que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a direita. Deus perdoa porque Deus ama. E então, no final do livro de Jonas, vemos uma conversa entre Jonas e Deus. Jonas tendo piedade de uma planta, mas não tendo piedade de um povo. E Deus falando assim: você tem piedade da planta que você não ajudou a crescer, mas não tem piedade de um povo? Você acha que eu não tenho piedade e amor pela minha criação? Deus ama a sua criação. Deus deseja ver com que nós, homens de Deus, estejamos prontos a ir para pregar a sua palavra, para levar arrependimento, para levar transformação até os confins da terra. Meu irmão, desperta do seu sono da indiferença. Vai e faz a vontade de Deus, seja naqueles que estão ao seu redor, seja nos confins da terra. Desperta desse sono da indiferença e vai e faz a vontade de Deus. Deixe-me orar por você agora. Senhor Deus, apresentamos nossas vidas. Apresento cada casa aqui representada. Clamamos pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor habite em nós, que o Senhor nos fortaleça, nos capacite para ir até os confins da terra sendo testemunhas de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa indiferença. Ajuda-nos, Senhor, na nossa ignorância. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incapacidade. Que possamos ser ferramentas úteis, instrumentos habilitados nas mãos do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Pois às vezes, no meio da tempestade, parece que vamos sucumbir. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade, de ir aonde o Senhor deseja que nós vamos e fazer o que o Senhor deseja que façamos. Apresento cada vida dos meus irmãos agora e te peço que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.